da agressão e da agressão feita no dia 1º de abril nas instalações diplomáticas que desobedeceram à Carta da ONU e todas as determinações por atacarem ah, uma instalação diplomática por forças de Israel. A operação de Irã exerceu o direito de Irã de autodefesa, como colocado no artigo 51 da Carta da ONU, e reconhecida internacionalmente pelo direito internacional. Essa ação já concluída foi necessária e foi proporcional. Ela foi precisa e teve como alvo apenas objetivos militares, alvos militares, e feita de forma cuidadosa para evitar uma escalada e prevenir vítimas entre civis. Senhora Presidente, agradeço a todos os membros do Conselho que condenaram o ataque de Israel às nossas instalações diplomáticas na Síria. Os membros do Conselho que fizeram isso, incluindo os Estados Unidos, França e o Reino Unido, que decidiram dizer que não enxergavam o que estava acontecendo, acabaram contribuindo para a situação atual. De forma hipócrita, esses 3 países culparam o Irã. E eles acabaram, então, ameaçando a segurança na região. Trataram de forma manipulativa, espalharam desinformação e se engajaram em um jogo de culpa, de culpar o outro. Enquanto isso, eles deliberadamente não permitiam um princípio mantido no direito internacional, que é o direito à autodefesa. O ataque a uma instalação diplomática não deve ser ignorado. E em relação à causa raiz na região, há 6 meses, esse país, os Estados Unidos, tem protegido Israel de ser responsabilizado pelo massacre em Gaza. Por que proteger Israel enquanto eles atacam as nossas instalações diplomáticas e justificam esse massacre, esse genocídio contra os palestinos indefesos, no pretexto da autodefesa? É uma tentativa cínica de culpar o outro regime, enquanto eles atacam o povo da Palestina, levando a uma interpretação incorreta da autodefesa. Senhora Presidente, chamar esse ataque covarde e terrorista em Damasco, no dia de abril, nos levou a notificar a ONU e o Conselho de Segurança a respeito desse ato e ao direito do Irã de responder a esse ataque terrorista. Em uma conversa por telefone com o secretário-geral, nós discutimos a situação e tratamos de como a atitude deveria ser condenada pela comunidade internacional. Nós pedimos ao Conselho de Segurança que denunciasse fortemente esse ato terrorista e levando a uma ação decisiva e trazendo os agressores a serem responsabilizados. Um crime contra uma instalação diplomática de qualquer estado vai contra o que pregamos, e a falha no Conselho de Segurança em condenar isso é evidente. Muitos membros, como a China, a Argélia, nos apoiaram nessa tentativa, mas países como Estados Unidos e seus aliados não permitiram essa condenação do ato. O Irã trata de sua autodefesa no direito internacional. A causa raiz dessa situação, desde o início da guerra de Israel contra a Palestina,
mais de 34 mil pessoas já morreram nesse conflito. A maioria delas mulheres e crianças. Infraestruturas civis foram alvo e foram destruídas por Israel. Mesmo trabalhadores humanitários não escaparam dos ataques militares desse regime. A falta de responsabilização do genocídio israelense, dos crimes de guerra contra os palestinos, só mostra o quanto esse regime está em violação do que prega a Carta da ONU. Há 6 meses tratamos no Conselho de Segurança e falamos do quanto o massacre deveria levar à responsabilização de Israel nesse sentido. Israel não só não foi responsabilizado, como continuou encobrindo suas ações. E os países continuam apoiando Israel apesar dessas consequências a todo custo, apesar das resoluções pedindo um cessar-fogo. Israel continuou desafiando tais resoluções. Eles estão comprometidos em cumprir mais crimes atrozes contra outras nações. Senhora Presidente, esse regime sem lei cometeu muitos crimes atrozes contra o povo. E ele é preciso olhar para sua responsabilidade terrorista contra cientistas e civis iranianos e uma sabotagem contra infraestruturas em Israel. E a ameaça, Israel diz da ameaça do uso nuclear contra as nações. Esse regime terrorista é responsável por todos os atos terroristas cometidos e deve ser responsabilizado por isso. Devemos tratar das precauções das ações maliciosas que ameaçam a paz e a segurança. Devemos, então, não é hora de exercer essa restrição, é a hora de ter responsabilidade e pensar nas consequências. Esse regime não pode fugir da responsabilização. As ações responsáveis em relação às atrocidades da região são uma ameaça à paz internacional e à segurança. A política do primeiro-ministro israelense busca expandir e escalar o conflito na região para mantê-la pobre. Os membros do Conselho de Segurança não devem permitir que seja um refém desse regime. É hora que o Conselho de Segurança mostrar a sua responsabilidade e olhar para a ameaça real da paz internacional e da segurança. O Conselho de Segurança deve cumprir a sua missão no capítulo 7 da Carta e olhar para o financiamento de Israel e trazer medidas punitivas para que esse regime pare o genocídio contra o povo de Gaza e cumpra suas obrigações para implementar a resolução do Conselho de Segurança, que está sob a Corte Internacional. Tentativas de esconder e de espalhar desinformação ou acusações sem base contra outros são infundadas. Israel agora tenta espalhar esse conflito na região. O Irã não quer espalhar o conflito pela região. Ao contrário do que foi dito, o Irã não tem aliados dessa forma na região. Nenhum indivíduo age em nome do Irã. O regime dos Estados Unidos e de Israel tentam trazer a região, tentam falar que nós temos aliados que agem em nosso nome. Isso apenas para justificar e para legalizar atividades maliciosas e criminosas na região. Os grupos de resistência não são nossos representantes. Eles são legitimados e lutam contra a ocupação e contra a agressão de Israel na Palestina ocupada, nos territórios ocupados da Palestina.
O direito internacional reconhece a legitimidade contra qualquer ocupação e agressão. Os Estados Unidos e aliados são responsáveis por essa agressão e outros crimes e atos ilegais, são responsáveis pelos crimes de guerra do regime de Israel. Que não podem cometer esse crime selvagem em Gaza com o consentimento de outros, com o financiamento político e também financeiro para tal. Nós rejeitamos a alegação de Israel feita nessa reunião, e elas são falsas e merecem resposta. Senhora Presidente, como membro responsável das Nações Unidas, a República Iraniana do Irã está comprometida aos princípios da Carta da ONU. Nós afirmamos mais uma vez o nosso compromisso para manter a paz internacional e a segurança. A República Islâmica do Irã está em posição de não buscar uma escalada ou guerra na região. Nós trazemos um alerta de qualquer tipo de provocação do regime israelense contra a determinação do povo, contra a integridade do nosso território, ou qualquer ato de agressão, terá uma resposta de acordo com o direito internacional. Nós não hesitaremos em exercer esse direito quando solicitado. Senhora Presidente, Excelências, o Irã não tem intenção de se engajar em conflitos com os Estados Unidos ou com a região. Foi demonstrado o nosso comprometimento com a paz. E como podemos exercer a restrição e como os armamentos lançados foram interceptados. No entanto, se os Estados Unidos iniciarem operações militares contra o Irã, seus cidadãos ou seus interesses de segurança, o Irã vai usar o seu direito de responder de forma proporcional. Eu agradeço. Agradeço ao representante da República Islâmica do Irã e agora passo ao representante da Síria.